Olá, tudo bom? Sou o professor José Alvino e se você começou a assistir esse vídeo é porque você quer ou precisa aprender números complexos, tá? É um tema do ensino médio, menos presente hoje em dia nos vestibulares, estou falando em 2020, o Enem não explora números complexos, mas repito, se você está aqui, de alguma maneira você precisa, ou porque você precisa na área técnica, já que os números complexos tem diversas aplicações, especialmente na área de eletricidade, de eletrônica, como porque você deseja prestar alguns vestibulares mais específicos. Enfim, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você pretende continuar, é porque você quer ou precisa aprender números complexos, certo? Os números complexos, eles tecnicamente formam o que eu diria uma ampliação do universo dos números reais. Se eu tenho aqui os números reais, o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. Todo número real é um número complexo, mas nem todo número complexo é um número real, porque vão surgir novos números que não são números reais e que no ensino médio é comum a gente dar a eles o nome de números imaginários. Não é todo número que chama assim, não é todo livro que chama assim, não é todo autor que dá esse nome. Autores preferem muitas vezes dizer que são complexos não reais. Bom, aqui quando eu falar que um número é imaginário, seguindo a maioria dos autores de livros de ensino médio, eu estou me referindo a um número complexo que não é um número real, que é exatamente o motivo desse nosso feliz estudo agora, são esses números complexos que não são reais. Afinal, os reais nós já conhecemos. Se formos pensar direitinho, podemos pensar que partimos dos naturais ampliamos para os inteiros, dos inteiros podemos ampliar para os racionais, dos racionais para os reais e agora dos reais para os complexos. Nessa sequência, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro, porque tem as frações não aparentes, frações que não são números inteiros. Todo racional é real, mas nem todo real é racional, já que tem os irracionais, certo? E ainda posso dizer que todo real é complexo. Então, os números que você conhece são números complexos. Zero é um número complexo, menos 2 é um número complexo, raiz de 2 é um número complexo, tá? 1/2 é um número complexo. Eu até deveria ter colocado na ordem 1/2 primeiro, porque 1/2 é um racional que não é inteiro, e raiz de 2 é um real que não é racional. Deveria ter colocado até ao contrário, para ficar bem nessa sequência lógica, né? Então, vamos fazer aqui agora 1/2 também é complexo, que é racional sem ser inteiro. Raiz de 2 é um número complexo, porque é um real que não é racional, é um irracional. E aí, quem mais é número complexo? Que números são esses? Os que são complexos sem serem reais, que são justamente motivo dessa ampliação. Bom, a história é longa, mas eu vou tentar ser objetivo, tá? Mas com um mínimo 2 minutinhos de uma visão panorâmica, porque isso ajuda muito você a organizar suas ideias. Veja só. Os números complexos surgiram, como muita coisa na matemática, quando a gente estava querendo resolver outra coisa, tá? Os matemáticos, lá para 1500 e pouco, estavam tentando resolver problemas que envolvem equações polinomiais, equações algébricas. Eu vou, inclusive, sugerir que vocês conheçam esse livro aqui. O Romance das Equações Algébricas ganhou um prêmio, não foi por acaso. Eu comprei esse livro em 1998, vê? Tá amassadinho aqui, todo acabado, e eu até andei relendo alguns trechos que eu queria. Nesse livro, conta a história de uma maneira bem lúdica de como isso começou, mais ou menos, com as equações polinomiais, que inclusive a gente também vai gravar aulas de equações algébricas posteriormente,
aos números complexos, certo? Então, na busca por resolver equações polinomiais de graus maiores, nem foi de segundo grau, na verdade, começou com a tentativa de se resolver equações do terceiro grau, e algumas coisas estranhas começaram a aparecer, que eu não vou me detalhar nesse vídeo, mas enfim, para tentar descobrir que coisas estranhas eram essas que apareceram quando se estava tentando resolver alguns tipos de equações do terceiro grau, surgiu justamente a necessidade de se trabalhar com raízes quadradas de números negativos. Pronto. O cerne do que a gente vai estudar vem dessa necessidade de dar algum significado, deixa eu mudar aqui, de dar algum significado à raiz quadrada de número negativo. Como é que eu dou sentido a isso? Estudando números complexos, a gente vai procurar dar sentido a isso, embora não seja um sentido muito concreto, palpável, que a gente encontre no cotidiano mais vulgar. Você vai ter que aceitar a abstração e entrar no jogo. É como se fosse um jogo de conhecimento, de construção de uma nova área do conhecimento que vai ser importante, inclusive, principalmente, para estudar as equações algébricas. Esse aqui, por exemplo, é um livro, tá, do Cardano, que foi quem roubou, a fórmula leva o nome dele, uma fórmula resolutiva de equações do terceiro grau, mas ele, na verdade, roubou a ideia de outro cara, do Tartaglia, mas até hoje a fórmula recebe o nome dele, porque ele foi extremamente desonesto, e nesse livro ele conta a história, quem quiser pode ler depois. Tá? Mas volto a dizer, os números complexos vieram disso. Para resolver equações polinomiais, surgem obstáculos, esses obstáculos estão justamente onde aparecem equações que envolvem raízes quadradas de números negativos, enfim, o resto da história, só a gente fazendo um vídeo mais sobre história mesmo. O que a gente quer agora é ter uma visão panorâmica do que a gente vai estudar, tá? No que a gente vai estudar sobre números complexos, nessa visão panorâmica, a gente vai ter um primeiro vídeo falando sobre essa visão geral e a unidade imaginária, que é esse vídeo que a gente está, certo? Depois a gente vai para a definição mesmo de número complexo, explicar o que é parte real, parte imaginária, igualdade de dois complexos, o que é conjugado de um número complexo, isso aí vai ser um outro vídeo. Depois a gente vai falar sobre a representação geométrica dos números complexos, o plano complexo, enfim. Aí a gente vai ter uma aula sobre a forma polar, porque aqui a gente vai estudar a forma algébrica e depois a gente vai estudar uma outra forma de se escrever os números complexos, e essa fórmula vai nos dar muito poder para fazer alguns cálculos mais sofisticados, principalmente os cálculos de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com complexos. Tá? A forma polar é extremamente importante para que a gente consiga efetuar potenciação, radiciação e até mesmo multiplicação e divisão de maneira mais rápida. Só que para chegar a tudo isso, a gente tem algumas etapas. Então, a gente tem aqui alguns vídeos para estudar toda a parte teórica de números complexos e outros vídeos soltos eu vou gravar com a resolução de problemas, desde problemas mais simples até problemas mais complicados. Mas eu te digo, para resolver os problemas mais complicados, a gente precisa passar pelos problemas mais simples. E nos nossos vídeos, muitos dos problemas mais simples já serão os exemplos que eu vou dar. Então, na explicação da teoria, eu vou criando exemplos e vou explicando, para que depois, separadamente, você possa tentar praticar e assistir à resolução dos vídeos, dos exercícios que você não conseguir resolver, certo? Imagine aqui, continuando nessa nossa visão panorâmica, que você tenha uma equação do tipo x² menos 1 igual a zero. x² menos 1 igual a zero, você pode resolver de forma bem simples, sem precisar da tal famosa fórmula dita de Bhaskara, colocando x² igual a 1, e aí, tomando as raízes quadradas dos dois membros
você vai ter que raiz de x ao quadrado é o mesmo que a raiz de 1. A raiz de x ao quadrado, não sei se você está ligado, isso aqui é o módulo de x. A raiz quadrada de 1 é 1. Se você não entende algumas passagens dessa, comente no vídeo, porque é uma outra história, eu posso gravar um vídeo sobre isso. E o módulo de x sendo 1 é porque x é 1 ou menos 1. Tá? Em geral, daqui para aqui, a gente passa, em geral, de uma maneira mais ágil, evitando certas passagens, dizendo simplesmente que se x ao quadrado é igual a 1, é porque x é mais ou menos a raiz de 1, não é assim? E a raiz de 1, que por sua vez é 1, então fica que x é igual a mais ou menos 1. Tudo bem, beleza. Mas a minha pergunta é, e se fosse x ao quadrado mais 1 igual a 0? Teríamos que x ao quadrado tem que ser igual a menos 1. E aí? Se x ao quadrado é menos 1, que número elevado ao quadrado pode dar menos 1 se um número vezes ele mesmo nunca vai dar negativo, já que um negativo vezes um negativo dá positivo, e um positivo vezes um positivo também dá positivo. E aí, como pode isso? De fato, no universo dos números reais, negativo vezes negativo vai dar sempre positivo. E como todo número real, das três, uma, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero, real nunca elevado ao quadrado vai dar menos 1. Mas a gente vai conceber uma primeira entidade abstrata, tá? Cujo quadrado é menos 1, que é a raiz quadrada de menos 1. E a gente vai chamar essa raiz quadrada de menos 1 pela letra I. A gente vai denotar a raiz de menos 1 pela letra I e vai chamar esse númerozinho que não é real, será dito um número imaginário, de unidade imaginária. Unidade imaginária. Enfim, ficou apertado aqui, mas é isso. Unidade imaginária é a raiz quadrada de menos 1. Se eu for, com toda a abstração, desenvolver isso aqui, vai ficar que x é mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. E, denotando a raiz quadrada de menos 1 por i, x é igual a mais ou menos i. Então, existem dois números que, elevando-os ao quadrado, eu obtenho o resultado menos 1. Quais são os números que, elevados ao quadrado, resultam em menos 1? I e menos i. Raiz de menos 1 e menos a raiz de menos 1. A gente vai definir raiz de menos 1 como sendo a unidade imaginária. Por mais abstrato que seja, ainda é para mim. E não tentemos medir com a raiz de menos 1, pensar isso como um comprimento, porque o processo é muito mais abstrato do que a gente imagina, mas se a gente aceitar manipular equações polinomiais e quando aparecer raiz quadrada de um número negativo, a gente colocar o i na jogada e a gente depois aprender aquelas outras partes da visão panorâmica, definir oficialmente, aprender as operações, a gente vai ver que isso vai dar um poder enorme para a gente resolver equações polinomiais, e isso deu condições, inclusive, de os matemáticos desenvolverem um conhecimento que nem havia ainda sobre os números, as equações polinomiais. Então, em outras equações em que apareçam raízes quadradas de números negativos, vou pegar um exemplo último, mais fácil aqui também, x ao quadrado igual a menos 4. Se x ao quadrado é igual a menos 4, tomando como universo o conjunto dos números complexos, que já concebe esse tipo de número, ficaremos com x igual a mais ou menos a raiz de menos 4. E aí, a gente vai olhar essa raiz de menos 4 como sendo raiz de 4 vezes raiz de menos 1, porque raiz de menos 1 já tem nome. Raiz de 4, por sua vez, é 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2i. 2i elevado ao quadrado dá menos 4, e menos 2i elevado ao quadrado também dá menos 4. Então, é isso. A unidade imaginária, o nosso i, vai aparecer daqui para frente, doravante, sempre que a gente
precisar trabalhar dando significado às raízes quadradas de números negativos. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês gostem dessa série. E, enfim, na próxima série, no próximo episódio, a gente vai oficialmente definir um número complexo na forma algébrica, enfim, e dar continuidade aqui aos nossos estudos. Até já!